Sua agenda está lotada, clínica cheia, alto movimento e no final do mês nem sempre o resultado é coerente com o que você esperava. Isso já aconteceu com você? Nem sempre isso é azar, isso é crise, isso é convênio pagando pouco. A gente chama isso de apagão da gestão. Se você quer identificar alguns pontos que estão fazendo com que a sua clínica possa estar gradativamente morrendo ou tendo uma performance que você não deseja, antes que isso reflita diretamente no teu bolso ou até no pior cenário fechar a clínica, fica comigo que eu vou te mostrar vários pontos que você pode identificar para você já fazer correções imediatas. Fala, doutores! Se você não me conhece, me chamo Walter Júnior e esse é o canal Virei Dentista. O objetivo do canal é transformar dentistas em empresários. Então, se você é novo aqui, dá aquela forcinha pra gente, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos como esse. Vamos começar com o paradoxo da clínica lotada. Por quê? O paradoxo, a clínica está lotada, mas não sobra dinheiro. O que acontece? Primeiro, você consegue trazer volume, então você colocou gente para atender. Se você colocou gente para atender, teoricamente você não deveria ter problema, certo? Errado. Quando você começa a colocar muito volume, se você não precifica certo os seus procedimentos, às vezes uns procedimentos que têm valor agregado maior cobrem procedimentos que têm valor agregado menor ou pior, que estão negativos. Então, um procedimento que você precificou certo está cobrindo o procedimento que você precificou errado. Enquanto você está fazendo muito desses procedimentos, tá tudo bem. No momento que esse começa a cair por eventuais motivos, esse daqui que estava no prejuízo, obviamente não vai cobrir e você nem sabia por quê. Então, precificação é um ponto que tem que levar em consideração. Tem que ser considerado na precificação imposto, hora clínica, percentual que você paga para colaboradores, caso você tenha outros dentistas atendendo. Tem que levar em consideração tudo. Fora isso, você tem que ter uma boa gestão financeira, porque às vezes você até ganha bem. Só que vamos lá, você vendeu uma prótese protocolo hoje, o paciente te pagou à vista. Então você fala, caraca, maravilha, recebeu lá aquela bolada de uma vez, essa prótese geralmente tem boa margem, e aí, o que você fez? Você chegou no final do mês, tinha um lucro bom, você jogou esse lucro todo para o seu bolso e gastou. A prótese protocolo terminou imediatamente quando você acabou de vender? Você vai operar o paciente, aí você tem o custo laboratório para fazer a prótese provisória, ou a carga imediata, o que você vendeu e o que você negociou. Uma média, 6 meses depois você vai entregar a prótese definitiva, então você tem um custo, digamos que você não é a pessoa que faz isso. Você tem custo do dentista para fazer, você tem custo do laboratório, só que você já gastou tudo, porque você recebeu à vista, e você não fez reserva para isso. Então, olha como que são as coisas. A gente vende diversos procedimentos que a gente não entrega no ato. Esse foi um exemplo. Procedimentos que às vezes a gente vai demorar alguns meses para entregar e que eles têm valor agregado junto com eles. E aí, você deu um boom, vendeu um monte de prótese, recebeu tudo à vista, e aí, daqui a 6 meses, 1 ano, você está chegando ao passivo dessas próteses que você vendeu, só que você não conseguiu manter a constância. Você não conseguiu manter esse volume de vendas. O que vai acontecer? Vai ter um descasamento de caixa, porque você teve muito caixa aqui e você vai ter pouco caixa aqui. Se você não equilibrou ou se você não fez reserva, você tem esse descasamento de caixa. Quando tem o descasamento de caixa, o que vai acontecer? Você vai ter que atender novos pacientes para cobrir o rombo dos pacientes antigos. E isso é muito perigoso, porque você depende sempre de entradas de novos para cobrir os antigos, entradas de novos para cobrir os antigos. Por isso que você atende muita gente e nem sempre sobra o que você esperava, porque nem sempre a gente consegue manter o mesmo volume de determinados momentos, determinados picos. Às vezes, de fato, pode ter crise no país, pode ter inflação, que faz com que o consumo diminua. E aí isso impacta diretamente no seu resultado. Só que a gente se antecipa isso. A gente faz caixa. Caixa, ele é mais importante do que lucro, na nossa lógica. Caixa é o rei da operação. Lembra de uma frase? Faturamento é vaidade. Por quê? Eu posso faturar 500 mil, 200 mil, 300 mil e estar no prejuízo, gastando mais do que isso. Então, faturamento é vaidade. E eu posso faturar 100 mil com uma lucratividade de 40. Agora, lucro é sanidade. Ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Você não abriu uma clínica aqui para ser ONG, para ser sem fim lucrativo. Você quer ter lucro.
Então, lucro é sanidade. A gente abre uma empresa, óbvio, para ter lucro. Só que agora o caixa é o rei. Então, faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Por quê? O que você lucrou, você não é para tirar tudo. Você é para ter um pró-labore. Anota isso, pró-labore. Pró-labore é o salário do dono. Então você tem que ter uma retirada regular, igual a tua equipe não tem retirada regular? Você não tem a tua secretária que recebe aquele valor certinho todo mês? Você não tem um dentista que tem aquele combinado com você? Você tem que ter o seu combinado com você mesmo. E aí, os meses que forem muito bons, você vai tirar o seu combinado, o resto é da empresa, não é seu. Porque aí, se você tem caixa, os meses que forem ruins e eles vão existir, vai ter caixa para tirar o seu prolabore. Por que você não tem que ter caixa nos meses ruins para pagar o teu time? Então você vai ter caixa para tirar o seu prolabore. O caixa que sustenta a operação. E aí quando você faz o caixa, você consegue investir mais na tua clínica, você consegue colocar mais tecnologia, você consegue crescer a empresa, e se você cresce a empresa, por consequência você cresce o seu prolabore. Se você faz esse exercício que é simples ao longo de um ano, quando chega no final do ano, você vai ter tanto caixa que você pode fazer uma retirada de dividendos, que aí sim é lucro. Dividendo é diferente de prolabore. Prolabore é o salário do dono. Dividendos é o lucro da empresa. Então você chega uma vez, duas vezes por ano, você fala, quanto que eu tenho de caixa? Beleza, agora eu vou fazer retirada de lucro. Pum, tira uma parte e deixa uma parte. Porque aí nos meses ruins, você não sangra. Nos meses ruins, você dorme, você consegue fazer, não estou no momento bom, peraí, vou parar de maneira racional e vou corrigir rota, vou ver o que eu posso fazer de melhor pela clínica. Quando você não tem caixa, você é reativo. Você fala, não, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter lucro, se eu não fizer isso, eu vou terminar negativo. Então você começa a vender de qualquer jeito, você começa a dar uns descontos malucos pro seu time ou pros seus pacientes, e aí você só aumenta a bola de neve. É tão simples que tudo que eu falei aqui não tira tudo que você lucrou. Chega a ser ridículo de simples. Só que pouquíssimas pessoas fazem isso. O apagão da gestão nada mais é do que uma clínica lotada e uma clínica sem caixa, ou sem uma clareza, uma clínica lotada com dívida, uma clínica lotada sem a certeza que você vai conseguir pagar o 13º do povo. Por quê? Você fica sempre reativo, sem dinheiro a gente toma muita decisão errada. Então, primeira coisa, corrige isso. Alguns sinais aqui de clínica que precisam corrigir a gestão, que estão passando por esse apagão da gestão. Você não sabe o faturamento da sua clínica sozinho ou sem precisar consultar alguém. Você simplesmente não sabe o seu faturamento. Se você não sabe o seu faturamento, você tem um erro grave de gestão. Por quê? Tudo começa pelo faturamento. A gente precisa saber. Se eu sei que eu tenho uma despesa média de X, eu preciso saber quanto que eu tenho que faturar. Se eu não sei quanto que está o meu faturamento, eu vou correr atrás de quê? Por exemplo, você está com um barco à deriva. Se eu não coloco direção nesse barco, qualquer lugar que ele me levar tá bom, não é verdade? Se eu sei o faturamento, eu sei, eu preciso chegar em 100 mil de faturamento. Estamos no dia 10 e eu tô com 20. Se eu faço a projeção, vou multiplicar por 3, simples. Dia 10, então faltam ainda 20 dias para terminar o mês. Se eu manter essa média, eu tô com 20, eu vou chegar em 60, mas eu precisava de 100. Então, peraí, no dia 10 eu já vi que eu tô aquém do que eu preciso corrigir rota ainda durante o mês e não esperar o mês acabar para ver o que aconteceu. A gente já faz ações pensando em corrigir rota para a gente bater meta naquele mês e não esperar para ver o que aconteceu. Você não monitora a sua inadimplência. Tão importante quanto a gente vender é a gente receber o que a gente vendeu. Então a gente tem que controlar aquela inadimplência, a gente tem que sim ter uma cobrança ativa, a gente tem que ter um bloqueio daquele paciente que está devendo, porque se ele está devendo a gente não pode continuar o tratamento dele. Então a gente tem que ter meios para que a gente receba. E eu não tô falando que eu não tenho inadimplência não, tá? Eu tenho inadimplência bem alta. Eu tenho esse costume de parcelamento no boleto, tudo. A gente tem as nossas vias para corrigir rota e a gente tem a nossa estratégia para vender dessa forma. Porque uma venda no boleto é diferente de uma venda no cartão, que é diferente de uma venda à vista. Você confunde faturamento com lucro. A gente já falou bastante agora há pouco sobre isso. Só que, primeiro que faturamento nem é considerado lucro. Faturamento é o total. Junto com o faturamento tem despesa. Então, sobrou o lucro, e o lucro não é seu, o lucro é da empresa, o seu é o prolabore. Então, corrige isso. Primeiro que faturamento não é lucro e lucro não é salário. Outra coisa,
esquecer de ver as despesas. Se você começar a anotar, você vai ver que as suas despesas são elas são mais ou menos as mesmas ao longo dos meses. E aí, se algum mês começa a fugir da curva, você precisa saber. Porque se você não souber o que está acontecendo, você pode ter graves problemas. Às vezes tem uma goteira levando o dinheiro embora, às vezes tem um gap financeiro de laboratório que você não viu e aí consumiu mais dinheiro. Às vezes tem um vazamento de água que você não teve zelo nem de olhar a conta de água. Um vazamento de água que se você consertasse, você ia economizar um montão de dinheiro. Estou te falando exemplos que eu já vi acontecendo, tá? Não é nada que eu estou tirando da minha cabeça. Então você precisa ter controle tanto de faturamento quanto de despesa, para você saber aonde que o dinheiro está indo e como que você pode otimizar. Despesa é igual unha. A gente sempre tem que estar cortando. Obviamente, cortando sem ser economia porca, cortando de maneira que a gente consiga fazer as mesmas coisas com a mesma qualidade, mas reduzindo o custo. A agenda, ela é gerenciada por volume. Esse também é um erro que é importante, e não por valor. Por exemplo, você não separa as agendas por especialidade. A gente sabe que um determinado serviço, determinado procedimento tem um valor muito maior do que outro. Exemplo, uma agenda de harmonização ela é mais lucrativa do que uma agenda de limpeza e resina, de clínico geral. Só que você mistura. Você coloca um monte de resina e aí no meio você coloca uma harmonização, aí no meio você coloca um implante e 90% das suas agendas você trabalha com clínico geral. O problema não é trabalhar com clínico geral. O problema é você não segmentar a agenda, não ter o tempo dedicado. Por quê? Pensa comigo. Qual procedimento é mais barato? Resina e limpeza no nosso exemplo, certo? Se esse procedimento é mais barato, ele vai ter mais pessoas comprando ele. Se tem mais pessoas comprando ele, mais pacientes vão ocupar espaço de agenda porque vão ter esse volume. Se você não separa as agendas, esses pacientes vão ocupar o espaço e você vai ter menos horários para aqueles atendimentos que têm valor agregado maior. Logo, você vai faturar menos porque você não fez uma boa gestão de agenda. O que a gente corrige disso? Monta uma agenda dedicada para os procedimentos de maior valor agregado e deixa uma agenda dedicada para esses procedimentos rotineiros. Quando a gente equilibra isso, você aumenta o valor só organizando sua agenda, sabia? E me conta, doutor, o que você está achando disso? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Esse vídeo é um vídeo que facilmente eu poderia entregar ele dentro de algum curso meu, porque ele realmente tem conteúdo que, se você colocar em prática, pode mudar a visão e pode mudar eventuais problemas que você vai ter na tua gestão, tá bom? Então, comenta aqui o que você está achando, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você já passou por alguma dessas situações. Inclusive, esses conteúdos podem trazer ganchos para novos vídeos. Então, você pode, às vezes, alguma coisa que você gostaria que eu falasse, você comenta aqui que eu posso trazer novos vídeos para você. Então, o mapa para você corrigir essa rota de maneira bem simples, bem simples. Você precisa de saber qual que é o seu faturamento total, bruto mesmo, tudo que entrou. Quais são os seus custos, despesa fixa, aquelas que não mudam, aluguel, água, luz, faça chuva, faça sol, existe aquela despesa. Custos variáveis, laboratório de prótese, por exemplo, dentais, que é a compra de materiais. Custos variáveis, você precisa saber. Impostos, a gente não pode deixar de calcular imposto. E na última linha, a sua lucratividade. Ou seja, isso aí é uma que eu estou desenhando, é uma DRE. DRE nada mais é do que se a sua clínica teve lucro ou teve prejuízo. A última linha ela vai mostrar A menos B igual a C. Tive lucro? Maravilha. Quanto que é o meu Prolabore? Tem um Prolabore fixo e de preferência que não seja muito ousado, porque a sua clínica precisa fazer caixa. Fazendo isso, você já corrige muito a rota. Mas, se você tem dificuldade de organizar essa parte, eu tenho um curso chamado Método Clínica Lucrativa, onde eu ensino tudo isso que eu estou falando aqui com detalhes e, fora isso, eu ainda entrego planilhas de controle para que você tenha tanto a parte de gestão financeira, que é essa que eu acabei de falar, organizando suas despesas, suas entradas e suas saídas para você saber qual que é a lucratividade real, como planilha de indicadores, aonde você vai saber qual que é o ticket médio da sua operação, quantos pacientes eu preciso para bater minha meta em determinado momento, quanto eu estou na minha meta, qual que é a projeção se eu continuar do jeito que eu estou, enfim, tudo calculadinho, que você vai gastar, sem exagero nenhum, 10, 15 minutos por dia, que inclusive pode ser a sua secretária que pode preencher, você treina ela, e você vai ter tudo na palma da mão para você tomar decisões certas na hora certa, sem ter problema de caixa, sem ter problema em apagão de gestão.
Então, se fizer sentido para você, vou deixar o link da descrição do nosso curso, Método Clínica Lucrativa. Para a gente finalizar, o que a gente vai fazer? Você organizando a casa, você vai ter a rotina de gestão, a rotina do CEO. Essa rotina você vai ter um painel, que inclusive no nosso curso tem as planilhas, que vai ter o dashboard, que você vai tirar 5, 10 minutos por dia para analisar. E aí você olha como é que está a rota. Chega na clínica, abre aquele painel e olha para ver se a clínica está na projeção da meta, se o faturamento está condizente com o que você precisa, se a clínica está com lucratividade. E aí, você, além de você ficar mais tranquilo, você toma as decisões coerentes baseado em números e não em achismo. Bom, então esse foi nosso vídeo sobre apagão de gestão. Espero que eu tenha contribuído aí para a gestão de vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui que vai ser um prazer responder. E fazer aquele pedido de novo. Gostou do vídeo? Ficou até aqui? Curte o canal, dá aquela forcinha pra gente, que a gente traz mais conteúdos como esse. Abraço, doutores. Fiquem com Deus.